Paideuma, Grupo de Estudos Clássicos da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Olá a todos, este é mais um encontro do Grupo de Estudos Clássicos da FEUSP, Paideuma, e nós continuamos na nossa hercúlea tarefa de leitura do texto do Werner Jäger, Lugar dos Gregos na História da Educação, e hoje nós vamos conversar sobre 2 parágrafos aqui. Então eu vou fazer a leitura desse trecho. Diz Jäger: não se trata só de um sentimento de parentesco racial, por maior que seja a importância deste fator para a compreensão íntima de outro povo. Ao dizermos que a nossa história começa na Grécia, precisamos adquirir uma consciência clara do sentido que, neste caso, damos à palavra história. História significa, por exemplo, a exploração de muitos mundos estranhos, singulares e misteriosos. Assim a concebeu Heródoto. Também hoje, com a aguda percepção da morfologia da vida humana em todas as suas formas, nós nos aproximamos dos povos mais remotos e procuramos penetrar no seu espírito próprio. Mas é preciso distinguir a história, neste sentido quase antropológico, da história que se fundamenta numa união espiritual viva e ativa, e na comunidade de destino, quer seja do próprio povo, quer o de um grupo de povos estreitamente unidos. Só nesta espécie de história se tem uma íntima compreensão e contato criador entre uns e outros. Só nela existe uma comunidade de ideais e de formas sociais e espirituais que se desenvolvem e crescem independentes das múltiplas interrupções e mudanças através das quais varia, se cruza, choca, desaparece e se renova uma família de povos diversos na raça e na genealogia. Essa comunidade existe na totalidade dos povos ocidentais e entre estes e a antiguidade clássica. Se considerarmos a história neste sentido profundo, no sentido de uma comunidade radical, não poderemos supor-lhe como cenário o planeta inteiro e, por mais que alarguemos os nossos horizontes geográficos, as fronteiras da nossa história jamais poderão ultrapassar a antiguidade daqueles que há vários milênios traçaram o nosso destino. Não é possível dizer até quando a humanidade continuará a crescer na unidade de sentido que tal destino lhe assinala. Nem isso importa para o objeto do nosso estudo. Não é possível descrever em poucas palavras a posição revolucionadora e solidária da Grécia na história da educação humana. O objeto deste livro é apresentar a formação do homem grego, a paideia, no seu caráter particular e no seu desenvolvimento histórico. Não se trata de um conjunto de ideias abstratas, mas da própria história da Grécia, na realidade concreta do seu destino vital. Contudo, essa história vivida já teria desaparecido há longo tempo se o homem grego não a tivesse criado na sua forma perene. Criou-se como expressão da altíssima vontade com que talhou o seu destino. Nos estádios primitivos do seu crescimento, não teve a ideia clara dessa vontade. Mas, à medida que avançava no seu caminho, ia se gravando na sua consciência, com clareza cada vez maior, a finalidade sempre presente em que a sua vida assentava, a formação de um elevado tipo de homem. A ideia de educação representava para ele o sentido de todo o esforço humano. Era a justificação última da comunidade e individualidade humanas. O conhecimento próprio, a inteligência clara do grego, encontravam-se no topo do seu desenvolvimento. Não há qualquer razão para pensarmos que os entenderíamos melhor por algum gênero de consideração psicológica, histórica ou social. Mesmo os imponentes monumentos da Grécia arcaica são perfeitamente inteligíveis a esta luz, pois foram criados no mesmo espírito. E foi sob a forma de paideia, de cultura, que os gregos consideraram a totalidade da sua obra criadora em relação aos outros povos da antiguidade e que foram herdeiros. Augusto concebeu a missão do Império Romano em função da ideia da cultura grega. Sem a concepção grega da cultura, não teria existido a antiguidade como unidade histórica, nem o mundo da cultura ocidental. Bem, esse é o trecho de hoje.
Marcos, aqui dá uma impressão de que ele está dizendo que existe uma diferença fundamental entre a história como uma espécie de conhecimento de variedades e a história nesse sentido que eu acho que é um sentido hegeliano, né? Como se fosse uma ação do espírito universal, assim, né? Então, como se fosse uma intenção que se plasma na história e uma consciência que se imprime pela vontade, né? Então eu estou até usando aqui alguns conceitos que ele usou, como por exemplo essa ideia de expressão da vontade Sim. do homem grego, que ele expressa essa ideia de unidade espiritual. Então isso diferenciaria, segundo o Jäger, radicalmente a história ocidental de todas as outras formas de história. O que eu não sei se eu concordo, mas que é uma afirmação poderosa, né? Não, aqui parece que estou lendo Hegel. Com isso eu não estou criticando o Jäger, eu quero compreendê-lo primeiro. Mas assim, é o concentrado idealismo alemão, não é? Esses termos que voltam e que não são claros para nós. Nessa nossa conversa, nós não conseguimos esclarecê-lo suficientemente. Eu não sei se vamos conseguir, a não ser por uma chave hegeliana, mas eu não sei se é isso que a gente quer, né? Mas são termos como espírito, vontade, a caráter criador, a própria ideia de história aqui dividida em duas. Primeira história, que é aquilo que nós compartilhamos com todos os seres humanos compartilham, que é a expressão de um povo de algum modo, aquilo que essa expressão humana deixa no tempo, constrói no tempo. E outra história como o desenvolvimento de uma certa ideia, né? É uma ideia que se desenvolve, se desdobra sobre ela mesma. Eu acho que é isso mesmo, é uma compreensão do mundo, no momento que ele escreve, que nos faz lembrar da filosofia hegeliana, que nos apresenta a ideia de uma razão que se desdobra. No momento que ela se desdobra no tempo, ela vai construindo a história ao mesmo tempo, né? Então, ela vai se desdobrando e construindo a história. E outros termos que nos parecem estranhos. Então, por exemplo, aqui na página 7, quando ele fala, por exemplo, formação de um elevado tipo de homem, realidade concreta do seu destino vital, isso ecoa coisas macabras, né? Então, eu compreendo a formação de elevado tipo de, mas quanta barbárie, quanta violência, morte e loucura e depravação, né? Não nasceu da ideia de formar um elevado tipo de homem e de, que quando ele diz assim, quando ele diz, não se trata de um conjunto de ideias abstratas, mas da própria história da Grécia, na realidade concreta do seu destino vital. A ideia de um destino vital ecoa a ideia de um espaço vital, de um destino manifesto também lá dos americanos. Então, é interessante a gente perceber que nesse momento em que o Jäger está escrevendo, esse vocabulário ele não é alguma coisa assim que aparece como a Atena da cabeça de Zeus, assim, um raio no céu azul. Ele está circulando, esses termos, essas noções, elas estão circulando prontas para serem instrumentalizadas de um lado ou de outro, né? Não é assim, um movimento fascista, um movimento nazista criou. Não é que ele criou, ele instrumentaliza termos que estão aí, que já estavam circulando. Isso é curioso, se a gente pensar que o Jäger, pelo menos que nós sabemos dele, que ele se opôs ao regime nazista, até saiu da Alemanha por conta disso e tal. Ô Marcos, tem uma expressão que eu não sei se ela é realmente de Hegel, mas o pessoal atribui a ele, que é povos sem história. É do Hegel, Eu me lembro de ter lido alguma coisa a respeito de essa concepção de que existem povos que não têm história porque não registraram a passagem do tempo. Não é porque não aconteceu nada, mas é porque para eles se você pegar, por exemplo, sei lá, o Egito Antigo, você nasceu 1000 anos depois ou 1000 anos antes, é basicamente a mesma experiência, digamos assim. É diferente no período ptolomaico, ali é realmente diferente, mas se você nasceu na 18ª dinastia ou na 5ª dinastia, tanto faz, assim, né? Não seja um exagero, mas é uma expressão que o Marx tomou essa expressão, inclusive, povos sem história. Tanto que ele entende que, assim, de certa maneira, no pensamento marxista, existe essa teleologia do
feudalismo para o capitalismo e do capitalismo para o socialismo, né? Então, assim, basicamente, o Marx aposta 100% que a revolução proletária socialista vai acontecer na Europa. O único cara que achou que ia acontecer na Rússia era o Lenin, e acertou. Não, é tanto que aí eles têm o NEP lá, como é que é? Nova Política Econômica, NP, que foi a tentativa deles ultrapassar, claro, eu estou sendo muito aqui, muito simplista por favor, me desculpe, eu não sou especialista nisso, mas houve a percepção da necessidade de industrializar a Rússia, que na verdade era a União Soviética, né? Industrializá-la, tentá-la ultrapassar a fase feudal, para que posteriormente, estando já numa fase próxima da ideia de um capitalismo, um modo de produção industrial, né, ela conseguisse dar o passo, porque não dá para dar o passo do feudalismo para o socialismo sem ter passado pela industrialização, especialização do trabalho, etc, etc. E se você pensa que a história ela é texto de um jeito ou de outro, não, mas a história também ela pode se dar por meio dos artefatos arqueológicos. Ok, mas notem, esses artefatos eles precisam estar de algum modo enquadrados, encaixados, inseridos num discurso. Precisa haver um discurso, um argumento que os compreenda na sua totalidade. Então, talvez, nesse sentido, a ideia de povos sem história... Notem, eu não estou aqui com isso dizendo... Não é um juízo de valor quanto a povos... os povos que têm história nessa chave são melhores que os povos que nessa chave não têm história. Estou tentando só entender, porque eu acho que para Hegel e para muitos historiadores, a história se caracteriza pelo registro escrito. É isso mais ou menos que a gente aprende até na escola, né? A história começa, 4.000 anos antes de Cristo, quando se começa a utilizar a possibilidade de registrar os acontecimentos, etc. e tal. Então, já havíamos comentado sobre isso, né? Mas me incomoda muito essa ideia de que a cultura grega seria um ápice da cultura, né? E essa ideia de que foi a cultura grega que conquistou ali, na antiguidade, esse ápice, e por isso que ela se imortalizou na história. Mas, pegando o que você estava falando, temos outras várias civilizações que também tinham escrita e que também registraram. Fiquei pensando nos hebreus, que também tinham escrita. E por que não teve o mesmo desdobramento? A visão dele é uma visão completamente ali, eurocêntrica nesse sentido, né? O Cassiano falou do Egito, mas também tem os sumérios, tem aí os hindus, tem várias outras civilizações que tiveram a escrita e conseguiram passar de alguma forma. Quando a gente chega no final da escrita de uma tese, a gente começa a ver coisa que não existe. Eu não sei se eu não acabei fazendo isso em relação ao texto, porque me parece que eu estou vendo Kant na escrita dele, na perspectiva do Kant, das formas a priori de espaço e tempo, né? Nesse caso, o espaço como sendo a forma a priori da exterioridade e o tempo como sendo a forma a priori da interioridade. Nesse caso, nós temos, então, duas dimensões aqui. Geografia, enquanto espaço físico, e a alma humana como criadora da história dentro desse espaço físico, que compreende um espaço físico e um determinado tipo de homem. Então, eu pelo menos consegui ver no texto do Hegel uma certa perspectiva de história a partir dos próprios limites da história. Nos limites no sentido da capacidade criativa da alma humana, ou seja, da possibilidade de nós criarmos o conteúdo que forma a história humana, mas, ao mesmo tempo, de uma certa geografia da história. Então, nós acessamos uma história sempre dentro de determinados limites, eu até diria assim, geopolíticos e culturais. Porque a gente, quando fala da história da Rússia, em geral, o que nós estudamos da história da Rússia? Nós estudamos a Revolução Russa, o governo de Pedro o Grande, essa coisa toda, assim, que, em geral, está muito colocada, assim, dentro de um certo discurso da história. A gente vê a Rússia pelo socialismo, e isso tudo, obviamente, dentro de uma ideologia política de recorte e tal. Agora, o que nós conhecemos sobre a história, eu diria assim, a história mais popular, né? O dia a dia, a história da vida cotidiana, como diriam os historiadores franceses lá
da escola do Zanalli, né, que é a história que as pessoas vivem no dia a dia. O que a gente conhece dessa história? Então, no final das contas, a história ela passa a ser sempre uma construção dessa dimensão da forma a priori, do tempo, que é o recorte que o humano faz para aquilo que lhe é conveniente, né, do ponto de vista da cultura. E, para o nosso caso, em geral, nos convém a filosofia. Agora, quando a gente vai pegar um grupo de estudo, por exemplo, aí, que estuda a Bíblia, eles não estão nem aí para os gregos, sabe? Eles vão estudar lá os hebreus, eles vão estudar as comunidades de Abraão, esse povo todo. Então, nesse caso, para eles, a história da filosofia não importa, porque o recorte, vamos dizer assim, da perspectiva da forma a priori do tempo, né, que é aquilo que interessa para a alma do sujeito, ela não faz sentido, então não há por que estudar. Então, no final das contas, toda a história é sempre um recorte da história, é sempre um rasgo, né, que a gente faz no espaço e no tempo, com determinado alcance, para um determinado objetivo, com uma determinada finalidade. E não sei se eu exagerei na minha interpretação, mas isso, para mim, aparece no texto, de alguma forma, né? Sim. Não, mas olha só, Márcio, você falou daquele pessoal que está estudando a Bíblia e não estão nem aí para os gregos, ou seja, os antigos, romanos, latinos e tal. Se eles não forem filólogos, hebraístas, eles estarão falando dos gregos sem nem perceber, porque, de algum modo, eles estão ligados a uma tradução exegética, uma tradição de tradução que vem dos gregos, da Septuaginta e etc. e tal. E aí você falou algo bem importante, bem gostei, que tem a ver também com a bela observação da Bárbara. Você disse assim, a história é sempre um recorte. Sim, só que tem um detalhe. Nós não fazemos esse recorte de um modo incondicionado, sem nenhum tipo de contingência. Então, por que nós não estudamos os egípcios? Por que nós não estudamos? Talvez porque nós não falemos egípcio, nem copta, nem nada disso. Essa cultura, de algum modo, não nos alcançou. Por que os sumérios? A gente nem sabe como é que... Nós sabemos ler, mas não temos muita certeza de como que se falava aquilo. Então, assim, onde é que eu parto? Eu parto de um certo lugar. E qual é esse lugar? E notem, com isso eu não estou dizendo que esse lugar do qual eu parto é o melhor lugar do mundo, não. Talvez a cultura dita ocidental esteja nos levando para a breca, esteja acabando com o mundo. Fim do mundo! Veja o que está acontecendo no mundo, né? Vamos ler, não é tão grande o próximo parágrafo, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, que o Cassiano falou, a Bárbara, pode ser? Vamos ler esse parágrafo, olha, diz assim, hoje, estamos habituados a usar a palavra cultura, não no sentido de um ideal próprio da humanidade herdeira da Grécia, mas antes numa acepção bem mais comum, que a estende a todos os povos da Terra, incluindo os primitivos. O termo primitivo aqui é um termo datado, ok? Na época em que ele escreve, primitivo era o termo que se utilizava para, sei lá, povos originários, né, aborígenes, quer dizer a mesma coisa, que estão na origem e tal. Então, aqui, qual a distinção dele? Tem o termo cultura, que é um termo do latim, que está conectado, é uma tradução possível do termo paideia, tem esse caráter específico, e existe o caráter mais amplo, mais comum, que estende a todos os povos da Terra. Então, ele diz, entendemos assim por cultura a totalidade das manifestações e formas de vida que caracterizam um povo. Essa é a nossa compreensão geral do termo cultura, ok? Então, em duas, uma que é mais filologicamente restrita, que está ligada à origem do termo cultura, que é um termo latino, que está conectado à paideia, a tudo mais, e tem essa outra. Então ele diz, a palavra converteu-se num simples conceito antropológico descritivo, já não significa um alto conceito de valor, um ideal consciente. Então tem isso, quando dizemos a cultura de um povo, e quando nós dizemos fulano de tal é muito culto, por exemplo. A ideia de cultura é nesses dois sentidos. Ele está, claro, aqui meio que lamentando a perda desse aspecto da cultura
não como a descrição de uma realidade, mas como um alvo a ser atingido. É isso. E aí vem uma conexão com o que a Bárbara falou. Com este vago sentimento analógico, nos é permitido falar de uma cultura chinesa, hindu, babilônica, hebraica ou egípcia, embora nenhum desses povos tenha uma palavra ou um conceito que a designe de modo consciente. Essa é uma tese dele, de que esses povos, nas suas línguas, não possuem uma palavra que designe a noção de cultura, de paideia, de humanitas e tal, de cultura, é o termo que ele usa, de cultura, de modo consciente. Não é porque essas culturas não tinham palavra para cultura, formação, que elas não tinham uma cultura, uma formação. Fica parecendo que se eu não tenho a palavra, eu não tenho a ideia, e não necessariamente é assim que funciona. Para ele afirmar isso, ele precisaria conhecer essas línguas em detalhes. Ele conhece? Ele tem? Perfeito. Só que, olha só, fazendo de novo o papel de advogado do diabo, que é o meu papel aqui. Quando eu afirmo que não é porque eles não têm a palavra ou o conceito, que eles não têm a noção que eu tenho, o que eu estou fazendo se não lançar para ele algo que é meu? E que eu não sei mesmo, porque eu não conheço nem o chinês, nem o hebreu, nem o babilônico, nem nada. Notem, eu não estou defendendo a tese dele. Eu estou dizendo que a questão do etnocentrismo, curiosamente, ela parece aparecer aí também. Porque eu estou defendendo que eles tenham. Mas eu defendo a partir da onde? Do meu, aquilo que eu falei lá atrás, do meu enquadre. Eu digo, todas as culturas humanas possuem o equivalente à noção de paideia. Eu parto desse princípio. Mas eu parto desse princípio por quê? Porque eu mesmo estou enquadrado nessa noção. E sou capaz, então, a partir do meu ponto de vista aqui, expandir essa noção. Eu posso considerar generosamente, fraternalmente, universalisticamente, para todos os povos. A questão que a gente precisaria ter é, por isso que eu acho que é tão importante para nós conhecermos a cultura chinesa, hindu, hebraica, egípcia, com uma relativa profundidade, para podermos falar dessas culturas. Como é que é isso lá? Não, é só concordar com a Bárbara, porque o que ela falou, acho que está totalmente certo. Talvez a gente não sabe, porque isso a gente está pressupondo. Mesmo que essas culturas não tenham uma palavra para designar essa ideia de cultura, não significa que eles não tenham um arcabouço de um elemento valorativo do que significa ser um homem ou uma mulher culta dentro daquele ambiente, né? Então, por exemplo, você vê, na China, havia lá, desde a época imperial, os concursos para diversos cargos públicos, né? Eles tinham concursos públicos na China, e que o critério para você colocar o cara em qualquer cargo era o sujeito saber declamar longos trechos lá dos livros sagrados, acho que é do Confúcio, se eu não me engano, o Tao Te Ching, alguma coisa assim, né? Então, assim, é aquela coisa assim, cara, eu não sei se você sabe contar, mas se você souber trechos longos de Homero, isso, para mim, é valorativo, né? Eu te reconheço como uma pessoa de cultura, porque você conhece os clássicos da cultura, né? Então, a China tinha essa coisa de você valorizar o texto literário e o saber declamar o texto literário, né? Então, olha só, notem, eu não estou dizendo isso para desmerecer cultura nenhuma. Estou aqui fazendo o papel do chato. Será que nós estamos falando a mesma coisa? Essa é a minha dúvida mesmo. Será que declamar longos trechos de Homero equivale a ser um homem culto num determinado momento da antiguidade? Eu não sei se é tão simples esse paralelo. Porque, assim, Sócrates não iria dizer que é Sócrates, isso. Não. Então, nem Platão, tampouco Aristóteles. Aí eu penso, Confúcio, a educação confuciana, alguns consideram religião, mas, na verdade, é difícil ser uma religião, né? É mais um... ela tem uma grande ênfase no texto, de fato, mas é a mesma coisa. Notem, eu não estou defendendo o Jäger. Por exemplo, quando ele diz assim, que a designe no modo consciente, eu não sei. Eu teria que verificar isso. Ao mesmo tempo, eu também não sei se nós podemos imediatamente afirmar, a partir do nosso ponto, tem a ver com o que o Márcio colocou no chat aqui, ó,
De toda forma, caímos sempre na noção de história como produto de um povo no espaço-tempo. Se não passar a nossa noção, passa a do outro. Estamos fadados a essa condição, que nos fixa em determinada senda da história. Eu acho que é mais ou menos por aí. E isso, na verdade, torna a coisa mais complexa e mais rica. Porque, assim, tem um autor que eu gosto muito, o François Julian, que estuda os chineses. E é tão curioso perceber não o paralelo, mas perceber, de fato, a falta de simetria entre as concepções de mundo. E aí, essa dificuldade, dessa falta de simetria, percepção dessa falta de simetria, parece que nós somos iluministas do século XVIII, cheios de um caráter universalista, e dizendo assim, não, somos todos iguais, não há nenhuma especificidade, as culturas se equivalem. Eu não sei, na verdade é só isso. E, por favor, não estou falando que uma é pior que a outra, não. Não mesmo. Eu não sei. Vamos por tentativa e erro, né? Vamos fazer um ensaio aí, então. Imaginemos que, de fato, a gente consiga conhecer a história de um outro povo, de uma outra cultura, que nós consigamos absorver o conteúdo dessa história, portanto, ela passa a pertencer à constituição da nossa alma humana, essa aqui é a sede da consciência, né? Em que medida nós conseguimos mudar de lugar na história? Ou em que medida a história consegue mudar a gente de lugar? Porque, vamos dizer assim, uma vez que a gente consiga, então, absorver o conteúdo cultural do outro, não passaria a ser também a nossa história, a história do outro, não seria a história do outro a nossa história também? Seria uma terceira história, né? E que não é nem mais aquela que era antes, nem mais a do outro, mas a minha com a do outro. Seria uma terceira, né? Mas eu vou pedir para vocês licença para terminar de ler, porque eu li agora o parágrafo, eu juro que eu não lembrava de como terminava esse parágrafo, mas parece que eu combinei com o texto aqui, eu juro que não combinei. Meio que respondendo já às objeções nossas, ele diz assim: então, com esse vago sentimento analógico, nos é permitido falar de uma cultura chinesa, hindu, babilônica, hebraica ou egípcia, embora nenhum desses povos tenha uma palavra ou conceito que a designe de modo consciente. É evidente que qualquer povo altamente organizado tem um sistema educativo, mas a lei e os profetas dos hebreus, o sistema confucionista dos chineses, o Dharma hindu, são, na sua essência e na sua estrutura espiritual, algo fundamentalmente distinto do ideal grego de formação humana. O costume de falar de uma multiplicidade de culturas pré-helênicas tem a sua origem, em última análise, no afã igualitário do positivismo, que trata as coisas alheias mediante conceitos de raiz europeia, sem levar em consideração que o simples fato de submeter os mundos alheios a um sistema de conceitos que lhes é essencialmente inadequado é já uma falsificação histórica. Nela radica o círculo vicioso em que se debate a quase totalidade do pensamento histórico. Não é possível evitá-lo completamente, porque não é possível sair da nossa própria pele, mas é necessário fazê-lo, pelo menos no problema fundamental da divisão da história, começando pela distinção primacial entre o mundo pré-helênico e o que se inicia com os gregos, o qual estabelece pela primeira vez, de modo consciente, o ideal de cultura como princípio formativo. Pois bem, claro, a gente pode questionar, e eu acho super válido mesmo, questionar se somente os gregos estabeleceram o ideal de cultura como princípio formativo. Aí a gente teria que definir o que é cultura, o que é princípio formativo, tá. Mas essa é uma discussão, talvez nos pareça muito exagerada, mas eu acho que ela é menos importante. Para mim, é quando ele diz assim, essa nossa maneira de definir equivalências tem a ver com a fã igualitário do positivismo, que trata coisas alheias mediante conceitos de raiz europeia. Então, é como se aqui, de alguma maneira muito, muito curiosa para esse texto, ele estivesse denunciando um caráter europeizante nosso. Quando olhamos para as outras culturas da China, dos hebreus, dos hindus, e utilizamos para compreender essas culturas conceitos que são nossos, dizendo que eles são assim, assado e tudo mais, sem nos debruçar sobre essas culturas, para compreendê-las em seus próprios termos. E o que ele vai fazer aqui, é óbvio, não é compreender essas culturas, não é esse o propósito do livro, é compreender a noção de paideia
é o termo areté, não paideia, mas tentar discutir essa noção dentro da literatura grega. Eu achei essa afirmação bastante curiosa, denúncia de um etnocentrismo, por assim dizer. Eu queria voltar quando ele faz essa distinção, né? Se falarmos de cultura, pensando aí, né? Como o povo ele se organiza, ou cultura como esse ideal consciente. Me incomodou esse termo, ideal consciente aí. Você já falou um pouquinho dele, mas fica parecendo, me sugere que ele está dando a ideia de que esses povos não teriam esse ideal consciente porque eles seriam menos racionais, porque só um povo racional conseguiria criar esses conceitos de valores e o ideal consciente. Por que eu penso disso? Porque ele já antes mencionou povos primitivos. Ele, no espírito do tempo dele, dicas antropológicas, né, por exemplo, do que o Levi-Strauss vai fazer e tal, é óbvio que ele vai colocar essas civilizações como menos, sei lá, não tem outro termo para isso, evoluídos, menos capacitados. Mas dá uma ideia de que não poderíamos falar de cultura nesse aspecto. E se fôssemos falar de uma multipolaridade cultural ou de várias culturas, teríamos que abranger para esse outro termo, para essa outra noção de cultura que a gente tem hoje, que é a diversidade de costumes, de hábitos. Isso me incomoda profundamente, porque fica parecendo então que só os gregos fizeram isso. Então, na verdade, é exatamente isso que ele está dizendo. Mas tudo bem? Não, eu não estou concordando. Não, a gente não precisa concordar. Graças a todos os deuses, a gente não precisa concordar. A gente só precisa entender. É justamente isso que ele está dizendo. Ele disse isso 2 vezes. Ele diz isso aqui em cima, ó. Nenhum destes povos tem uma palavra, um conceito que é designe de modo consciente, aqui em cima, né? E depois aqui embaixo, ó. Pela primeira vez, de modo a qual estabelece pela primeira vez de modo consciente o ideal de cultura como princípio formativo. Ele está afirmando isso. É exatamente isso. Ele está dizendo que os gregos foram aqueles que estabeleceram pela primeira vez de modo consciente, esse consciente, se nós nos mantivermos ainda nessa chave hegeliana, por assim dizer, é um modo reflexivo, ou seja, quase metacognitivo. Eu posso me debruçar sobre esse meu ideal, então eu tenho um ideal de formação, que todas as culturas, de algum modo, têm. Quando ele fala lá em cima, todo povo altamente organizado tem um sistema educativo. Todos têm, todo povo tem. Só que ele vai dizer que são os gregos que, pela primeira vez, estabelecem de modo consciente o ideal de cultura. Ou seja, eles conseguem se descolar desse ideal de cultura e não apenas serem, dentro da sociedade deles, e aí, claro, estou generalizando, mas não apenas serem formados por esse ideal, mas criticar esse ideal. É exatamente isso que ele está dizendo. E notem, ok, não preciso concordar com isso. Tal como quando ele diz, né? Não há palavra entre os chineses, hindus, babilônios, hebreus, egípcios, uma palavra conceito que a designe no modo consciente. Ele está fazendo essa afirmação. É uma afirmação. Talvez ele não está negando que eles não tenham feito. Talvez eles só usaram palavras diferentes para isso. Sei lá. Quando mas ele assim, reconhece, é evidente que qualquer povo altamente organizado tem um sistema educativo, ele talvez reconheça também que todo povo tenha um sistema cultural. Mas eles trataram isso de maneiras diferentes, né? Aí é esse conceito restrito de cultura que ele vai tratar. Mas aí que tá, eu não vejo como evitar a percepção que a Bárbara tem. Ou seja, ele está dizendo isso com todas as letras. Os gregos foram os primeiros a fazer isso. E depois os romanos fizeram isso. Para ele, eu penso que ele está na chave funcionalista, assim, de um Durkheim. Eu conceberia isso. O que é isso? Você tem inúmeras funções sociais. Você tem uma ramificação bastante grande de funções sociais diversas. Então, você tem funcionário público, você tem, dentro do funcionário público, muitos trabalhadores, você tem inúmeras funções. Você não tem uma função só, ou poucas funções. Porque existem sociedades em que são ricas também de simbologia, de significados e tudo mais, mas que a ideia complexa, a divisão do trabalho. Você tem o professor, você tem o lixeiro, você tem a moça que costura, você tem o que passeia com o cachorro, você tem quem faz a ração do cachorro, quem o encanador, entendeu? Uma sociedade altamente complexa. Não dá para, nesses termos, a gente consegue perceber, por exemplo, se fizermos uma comparação, você pega uma tribo, uma cultura lá dos Piranhas, lá no norte da Amazônia, lá, e compara com o Império Azteca. Você está vendo que, não tem. É nesse sentido que ele está dizendo. Então, quando ele diz assim, é evidente que qualquer povo altamente organizado tem um sistema educativo,
Nota, ele não está dizendo que um povo que não seja altamente organizado não tem educação, não é isso. Só que a educação nesses povos, na chave dele, que ele considera menos altamente organizados, a educação se mistura com a vida. Viver é também se educar. Eu aprendo a pescar, é a vida no campo, por exemplo, das sociedades agrárias do Neolítico, por exemplo, os agricultores. Aí o que acontece aqui? Surge a educação sistemática quando a vida não basta mais para ensinar tudo aquilo que eu preciso aprender para viver dentro dessa sociedade. Ou seja, não basta eu viver com meu pai, com a minha mãe, ou com a tribo na qual eu estou ali no clã, porque eu tenho que aprender trigonometria. Assim, por que tem que aprender trigonometria? É outra história. Mas eu tenho que aprender trigonometria, tenho que aprender os afluentes do Rio São Francisco, eu tenho que aprender a ler ou a escrever. Aí você separa um tempo da vida e você cria funções que vão desde a função de quem abre o portão da escola, por assim dizer, até o diretor da escola, desde a moça que cuida da comida até o dentista da escola, não tem mais dentista, antes tinha, o dentista da escola, tal, você cria essas funções, você torna as coisas mais complexas. Por quê? Porque a vida não basta mais para me ensinar o que eu tenho que aprender. Você criou a escola por conta disso. E por que eu tenho que aprender isso? Porque essa sociedade se tornou tão complexa na chave dele, tão carregada de distinções e de tarefas diferentes umas das outras, que ela precisa de gente que saiba todas essas coisas para essa sociedade se manter. Porque senão, o que vai acontecer? Vamos imaginar, acabou a escola. Deu uma pandemia aí, ó, imagina se acontecesse um negócio desse, impedisse a gente de ir para a escola para sempre. Como é que eu vou ensinar o cara a instalar a rede de computador? Eu vou usar aqui o Google Meet. Mas e quando eu não tiver mais quem faça funcionar esse trem aqui? Porque ele não foi mais para a escola de engenharia, não tem esse saber. Onde é que está esse saber? Ele precisa estar disponível para um grupo selecionado, não no sentido selecionado pela idade, não selecionado porque eles são especiais, não, são jovens, ok? Esses jovens, eles são, de algum modo, tirados da vida, do mundo, por um par de horas, para aprender esse saber que na vida eles não aprenderiam. Por quê? Porque esse saber é fundamental para a existência da vida, tal como a gente conhece. Senão, vai embora. Então é nessa chave. O que ele está afirmando aí que é uma tese polêmica, e assim, no primeiro momento a gente recua, eu compreendo, e eu também recuo. Ele está sendo eurocêntrico, assim, descaradamente. Ainda que na época que ele escreve, década de 30, e para um público alemão, talvez ele não soasse assim. Mas ele está dizendo exatamente isso, que aqueles que se tornaram conscientes desse ideal, a ponto de, isso é importante, a ponto de interferir nele, seja a crítica que Platão faz, que Sócrates faz, que Aristóteles faz, que Xenófanes de Colofão faz, a poesia de um Teógenes, eles estão criticando o modo como se dá a formação. Quando o Teógenes fala, criticando aqueles que agora mandam na cidade, quando o Píndaro fala, aqueles que sabem por aprender, esses não são nobres. Quando você tem autores que estão criticando o modelo de educação, um pouco na chave do livro lá, a ideia de crise, quando você tem uma crise, você começa a se referir ao modelo de educação de uma forma mais problemática, né? E notem, por favor, ao contrário dele aqui, eu não estou dizendo, eu não assino embaixo da afirmação dele que nenhum povo teve palavra ou conceito que designe o modo conceito. Eu teria que ler, eu teria que estudar. Por quê? Porque eu acho que eu precisaria saber chinês, precisaria saber hebraico, precisaria. Por exemplo, entre os hebreus, começa a questão das metáforas. As metáforas luminosas são muito fortes entre os gregos. Tem metáforas auditivas? Também tem, ok. Mas as metáforas luminosas são muito fortes e permanecem com a gente até hoje, ok? Entre os hebreus, não. As metáforas, você tem metáforas luminosas? Tem. Mas as metáforas auditivas são mais interessantes. A verdade se transmite pela fala, né? Pela palavra. Antes que te formasses dentro do ventre da sua mãe, eu te chamei. Essa ideia do Deus que chama, da educação que se faz pela palavra, do escutar, isso é mais, digamos... Assim diz Yahvé, né? Também o assim profeta... Assim diz, ouve, ó Israel, chama, ó Israel. Exatamente. Ouve, ó Israel. Existe um outro problema aí que é dramático nessa situação toda, né? Que aí a gente cai naquela discussão lá entre os realistas e os nominalistas. Porque uma coisa é eu falar do chinês a partir do que eu entendo da minha língua. Outra coisa é eu falar a partir da língua deles, com um significado
semântico, né, e simbólico que a própria língua tem. Porque nós não estamos falando das mesmas coisas quando usamos correspondentes, né? Os termos correspondentes, eles correspondem, mas eles não respondem exatamente. A gente transforma no nosso olhar aquilo que é o olhar do outro. Então, toda a transliteração aí tem também uma transgressão, né? Tradutória e traditória, exatamente, é isso aí.